Olá, bem-vindos ao canal Mil e Uma Histórias, bem-vindos ao nosso bate-papo de gente grande dessa semana. E hoje vamos aprofundar um pouquinho o nosso conteúdo Mulheres na Literatura. Para você que não me conhece, aqui quem fala é Luciana Marinho e toda terça-feira aqui no canal rola o bate-papo de gente grande. Estou trazendo ao canal hoje uma convidada muito especial, a minha xará Luciana Luller. A Luciana tem uma trajetória na literatura fantástica e muita experiência para passar para a gente. Então você tem que assistir esse vídeo até o final, que vem dicas importantes por aí. Se você ainda não é inscrito, aproveita que você chegou até aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações para ser avisado sempre que um conteúdo como esse começar. A Luciana é professora universitária, graduada em letras, mestre em teoria da literatura, também é intérprete, mediadora e produtora cultural, tradutora, escritora com 2 livros já publicados, A Casa de Dentro e Outras Loucuras e No Coração da Floresta. E além de tudo isso, ela é editora-chefe da editora Desdêmona, uma editora com uma proposta bem diferenciada. O foco da editora da Luciana são escritoras mulheres. A editora Desdêmona estimula mulheres a escreverem e publicarem suas obras. Isso e a experiência fantástica da Luciana fez com que a gente a convidasse a vir até aqui, trazer um pouquinho dessa experiência para a gente, dividir um pouco da sua intimidade, falar das obras que a marcaram e da proposta da Desdêmona também. Vou passar a palavra para ela, mas ao final do vídeo eu volto, então fica com a gente até o final. Eu sou Luciana Luller, eu sou autora, editora, professora, sou natural da cidade de Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul. Já morei em outros lugares, né, e já faz 20 anos, mais de 20 anos, que eu moro em Passo Fundo. Tenho 50 anos de idade, portanto a minha faculdade de letras foi lá em Pelotas também, na Universidade Federal de Pelotas. A Luciana me convidou para falar um pouco de mim aqui nesse vídeo, então primeiro eu quero agradecer o convite e quero parabenizar também pela existência do canal, e pela iniciativa de que os autores falem das suas obras, né, as mulheres falem das suas escritas, né, no YouTube. Acho que é uma grande iniciativa da Luciana, queria dar os parabéns. A gente conversou e surgiram algumas perguntas, né, que a Luciana me mandou, então eu vou tentar responder essas perguntas aí, dizendo um pouquinho, falando um pouquinho de mim. A primeira coisa é quem eu sou como pessoa, como profissional, o que me inquieta, me impulsiona na vida, na carreira. Bem, eu tenho uma mente muito inquieta, uma mente que ela funciona num ritmo bem acelerado. E vamos dizer assim, para eu conseguir muitas vezes organizar essa minha mente, que está sempre observando, está sempre anotando, tenho percepções, por vezes até argutas e agudas demais sobre as coisas, bastante senso crítico, análise, para eu conseguir organizar um pouco a velocidade com que essas coisas se passam na minha mente e essa inquietação toda, eu escrevo. É uma das formas que eu faço para conseguir colocar voz nessas ideias. Tem gente que pinta, tem gente que, enfim, faz música, eu escrevo. Meu caminho. E também uma outra coisa que me ajuda muito a acalmar essa mente e a organizar, né, o que se passa dentro dela, é compartilhar com os outros as coisas que eu faço e convidar os outros e auxiliar os outros a fazer também isso.
Eu gosto de brincar assim que eu sou meio que uma criatura do vento, né? Eu tô sempre soprando, é uma coisa bem comum para mim, tá sempre mudando alguma coisa, transformando alguma coisa, criando, construindo, né? Naquele ritmo. Mas para isso ser algo mais concreto, mais duradouro, para eu conseguir me aterrar, né? Para eu conseguir me diluir um pouco, para eu conseguir queimar um pouco dessa energia, né? Usando todos esses símbolos dos elementos, né? Que eu acho que é muito legal, né? Das filosofias mais antigas, né? As filosofias africanas, indianas, enfim, usam muito isso e é algo que explica bastante até do que as pessoas são feitas, né? Para isso, para esse vento se acalmar, muitas vezes eu preciso criar de alguma forma, e eu preciso criar também para o outro. Então, tem uma pergunta da Luciana aqui, como foi se lançar no mercado literário, e principalmente de forma independente? Tem muito a ver com a minha personalidade, com esse meu desejo, como eu disse anteriormente, de colocar voz nas minhas ideias, de colocar voz na minha criação, e também de compartilhar com os outros dessa criação. Então foi algo que eu mandei para o mundo, né? Eu mostrei os meus textos para o mundo, né? E sempre com vamos dizer assim, a crença, né? Acredito muito nisso, de que tem alguém que vai se interessar, de que tem alguém que vai ler e de que tem alguém que vai, vamos dizer assim, achar que aquilo serve para ele. Essa coisa da nossa humanidade em comum. Então a gente oferta um pouco do que a gente tem, né? Porque sempre vai ter alguém que talvez sinta daquela forma que a gente está sentindo, ou que sinta, ou que se identifique com o que a gente escreveu. Os meus livros, assim, quando eu dei aula na faculdade por muitos anos, então as escritas eram todas voltadas mais para a área técnica, né? Para a área de ensino de línguas, de literatura, enfim, todas as coisas que eu escrevia, e até muita coisa do que eu lia era voltado para essa área. Depois, né, mais tarde, quando então esse ciclo se fechou para mim, foi aí que eu comecei a dar vazão a outros projetos que eu já tinha guardados ali, que era esse projeto de escrever e de publicar os meus escritos. Então eu comecei publicando No Coração da Floresta, né, que é uma coletânea assim, de microcontos, poemas, né, ou microcontos líquicos, vamos dizer assim, subvertendo muitas histórias que são conhecidas, né, por todos, histórias da humanidade, né, como contos de fadas, história da mitologia, enfim. Depois veio um livro infantil, mas né, não tão infantil assim, porque ele pode ser consumido, pode ser lido por pessoas de qualquer idade, né, que foi A Casa de Dentro e Outras Loucuras, que também são pequenas histórias, pequenas ideias, né, ali desenvolvidas, falando basicamente de sentimentos, falando do mundo interno das pessoas. A partir daí, então, eu pensei que o que eu fazia, para mim, eu poderia também auxiliar outras pessoas a fazer, eu poderia auxiliar outras mulheres a fazer. E daí veio a ideia da editora. A editora Desdêmona é uma editora que publica mulheres, tá? E a gente começou com uma coletânea, né? A gente abriu um edital para que as pessoas mandassem seus contos, poemas ou crônicas e enviassem para nós. A gente teve que fazer uma pequena seleção, porque veio muita coisa, e então nós publicamos uma coletânea com 62 textos de autoras brasileiras, ou autoras que escrevem em português, vamos dizer assim, porque teve gente que mandou de outros lugares do mundo. Sim, é algo desafiador, a gente sabe que o mercado editorial não é fácil, mas esse meu projeto, mais do que um projeto
para ser algo lucrativo, ele é um projeto para ser algo, para ser uma semente plantada, para ser a abertura de um espaço, para que as pessoas possam, então, também colocar suas vozes. Tá? E aí acho que foi uma coisa que deu certo. A gente recebeu, né, muitas reações positivas, né? As pessoas tinham então seus textos ali guardados e nos mandaram, e se encorajaram de colocar os seus textos no mundo a partir da abertura de um espaço. Então cumpriu com o seu objetivo, tem cumprido com o seu objetivo. Eu diria para quem quer escrever e publicar atualmente, que sim, está difícil, está muito difícil, e eu acho que neste exato momento, nesse momento que a gente está vivendo, em que as pessoas estão em casa, e muito a gente está se apoiando nas redes sociais, a gente está se apoiando no que acontece na internet, enfim, eu acredito que seja o momento de a gente começar a se mostrar ali. Antes eu já achava um pouco isso. Eu acho que é bem importante a gente começar a mostrar o que a gente faz nesse espaço, que de mais de uma década para cá vem se ampliando, que é esse espaço virtual, vamos dizer assim. Então eu acho que quem quer iniciar deve começar por ali, deve começar a ir construindo, vamos dizer assim, o seu diálogo com quem lê, com o leitor, e deve começar a ir plantando aí as suas sementes nesse espaço, porque é um espaço em que você também tem uma resposta rápida, né, ao que você faz. Eu acho que esse seria o início, eu acredito que esse deve ser o início para todo mundo nesse momento e daqui para frente também. Então comece por ali. E a partir dali, as sementes que você for plantando, você vê, algumas não vão vingar, outras vão. Tá? Então é ir jogando suas garrafas no mar aí. Algumas vão ser coletadas. Livros que me impactaram, muitos livros que me impactaram. Eu sou leitora, mas eu selecionei alguma coisa que, assim, e até para mostrar nesse vídeo, que eu acredito que mais do que livros que me impactaram, tem histórias para as quais eu retorno sempre, por conta de coisas minhas, da minha vida, do meu estilo e da maneira como eu crio. Então existem histórias para as quais eu retorno e existem espaços para os quais eu retorno frequentemente, para dali tirar, vamos dizer assim, o que eu preciso para criar. E as histórias, muitas histórias são histórias de infância, muitas histórias são histórias mais da fantasia, né? Mais de um gênero de mistério, de fantasia, que é uma coisa que me atrai muito. E também o espaço para o qual eu retorno com muita frequência é a infância. É um espaço muito rico e eu acho que quanto mais a gente conseguir acessar esse espaço dentro de nós e a gente conseguir desatar alguns nós que ficaram aí para trás e a gente conseguir, vamos dizer assim, fazer as pazes com coisas que talvez não tenham sido tão boas, a gente não tenha se visto tão bem, né? Porque na infância a gente escuta e muitas vezes as vozes entram dentro da gente e parece que é a gente que está falando, mas não é, são vozes de outros. Então quando a gente consegue, vamos dizer assim, classificar essas vozes dentro de nós também, a infância se abre e se abre como um espaço riquíssimo. Então eu tenho algumas histórias, alguns livros que eu guardo até hoje e para os quais eu voltava com muita frequência em períodos muito difíceis da minha infância. Porque eu me lembro das ilustrações, eu me lembro do que eles diziam. Que são esses livros assim, ó, são livros de contos de fadas, né? Contos e lendas dos irmãos Grimm. Esse aqui está até com ilustrações, obviamente, que claro, alguns com problemas, hoje com grandes problemas, vamos dizer assim, questões, né, de preconceito, enfim, que a gente tem que tomar nota, né, e ver que não achar que a história em si pode nos dizer tudo.
Mas são livros assim que para mim são muito queridos. Eu tenho esses outros livros aqui que eu guardo muito, que era O Mundo da Criança, Histórias Contadas e Outros Poemas, que, como dá para ver, tá despedaçado. E uma coisa que eu fazia muito quando criança era riscar os livros, como se eu estivesse escrevendo também, me apropriando deles. Então eu guardo isso aqui com o maior carinho, esses riscos aqui no livro, nos livros, essas páginas meio destacadas, ó, porque aqui se encontra, vamos dizer, um pedacinho de quem eu sou. E tem várias dessas historinhas que são historinhas que seriam bobas ou que seriam consideradas menores, ou que absurdo literatura infantil ser isso, mas que cada um é cada um. É uma coisa muito importante da gente pensar quando a gente está falando em leitura, que a gente não desrespeite as preferências de cada leitor. Cada leitor é um, e se tem uma coisa que a gente tem direito é de ler o que a gente quiser. É uma coisa na qual eu acredito muito. É um grande respeito que eu tenho pela leitura alheia também. Eu não sou uma pessoa de julgar a leitura dos outros. Eu acho que se a pessoa escolheu aquele material por alguma razão foi, né? E alguma razão importante para ela. E hoje, né, é claro que eu sei que esses livros para mim eram muito importantes porque teve momentos da minha infância que foram momentos meio conturbados, muito conturbados, com perdas, uma perda enorme que eu tive na infância, muito cedo. E quando o mundo me parecia um lugar muito assustador e me parecia um lugar muito bagunçado, vamos dizer assim, eram nessas bobaginhas, eram nesses livros com ilustrações bobas e nessas histórias aparentemente bobas que eu ia me refugiar. Eu tenho uma história que eu nunca me esqueço, é um poeminha traduzido, né, que tem nesse livro aqui, que eu acho que vai sair talvez invertido, não sei, que é muito bonitinho e diz muito também, e hoje eu entendo por que eu voltava muito para ele, né? Que é: se eu pudesse, se eu tivesse 1000 cruzeiros, daí já dá para ter uma ideia da minha idade, se eu tivesse 1000 cruzeiros, ou mesmo um pouquinho mais, iria agora correndo ao vendedor de animais. Nem mesmo perguntaria qual o preço, meu senhor, somente iria pedindo: este, aquele, por favor. Compraria um papagaio, um coelho, um cachorrinho, um gato preto, um macaco e no aquário um peixinho. Compraria passarinhos e 2 cães policiais, se eu tivesse 1000 cruzeiros, ou mesmo um pouquinho mais. É claro que a gente está falando aqui de venda de animais, que é uma coisa que eu hoje sou absolutamente contra, né? Mas não é esse o ponto. O ponto é que na cidade onde eu nasci tem um mercado público, e no mercado público tinha uma loja muito famosa de animais. E essa loja de animais, eu ia muito nessa loja olhar os bichinhos. E eu tinha vontade de soltar todos aqueles bichinhos. A minha vontade era de soltar, de abrir todas aquelas gaiolas, porque de uma certa forma eu me identificava um pouco com eles, né? Então é claro que essa história vai fazer sentido para mim, não importa o quão bobinha, não importa o quanto a rima seja ridícula, ela vai fazer sentido. E isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que respeitar muito, muito, muito na leitura. O que faz sentido para cada um. Uma outra indicação que eu teria, então, para terminar essa parte, esse assunto, seria o Borges. Eu acho que o Jorge Luiz Borges. Aqui eu tenho as ficções e tenho o Aleph. Eu gosto muito do Borges, já li, releio Borges. Ele para mim faz bastante sentido, aquela fantasia, aquele mistério, aquela maneira de escrever labiríntica do Borges é algo que para mim faz muito sentido. Essa questão da fluidez do tempo para mim é importante. Então eu me identifico muito com as histórias, com os contos do Borges também. Eu indico para quem quer também pensar sobre as questões do tempo. Os novos projetos que eu tenho, atualmente nós estamos fazendo na editora Desdemona a leitura e a análise de materiais
para a publicação de um livro de histórias de terror escritas por mulheres. Então esse é o nosso projeto para 2020, segundo semestre de 2020. Né? Então daqui mais adiante a gente vai estar falando também dessas histórias. Eu vou me despedindo aqui. Né? Gostei muito de falar um pouco sobre mim, sobre os meus projetos e sobre meus interesses aqui nesse canal, e gostaria de novo de agradecer a Luciana pelo convite. Tá? Um abraço, tudo de bom. Obrigada, Luciana, pelas tuas palavras. Eu que agradeço a sua presença aqui no canal e esse espaço tão importante que você está abrindo para as mulheres na literatura através da sua editora. Para quem ainda não sabe, o nosso país, o Brasil, ainda não pode ser considerado um país leitor. Por que eu digo isso? Isso não é coisa da minha cabeça. Isso são dados do IBGE, que fez em 2016 um estudo direcionado à área da literatura. Nesse estudo, aponta que no Brasil apenas 44% da população tem o hábito da leitura. E olha que interessante, desse universo leitor, a grande maioria é composta por mulheres. Porém, na hora de publicar, de editar os seus livros, acontece o contrário. No catálogo das grandes editoras, o protagonismo ainda é masculino. 70% do portfólio das grandes editoras é composto por autores homens. Então, veja bem, que importante esse espaço que editoras como a da Luciana abrem para nós mulheres, não é mesmo? Já que somos um universo de leitoras, por que não ampliar o nosso universo de escritoras, autoras mulheres, não é mesmo? Tenho muito a agradecer a Luciana pelas suas palavras, por dividir a sua experiência aqui com a gente. Agradeço a você que nos acompanhou até aqui e eu espero que o conteúdo de hoje tenha sido relevante para você que nos assistiu, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E se você curtiu, se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui no canal e você também tem toda a liberdade para sugerir outros conteúdos que você queira ver aqui no canal. Também pode mandar a sua opinião e a sua sugestão por e-mail que está na descrição do vídeo ou aqui nos comentários. Fique à vontade. Agradeço a sua participação, Luciana, muito obrigada. Semana que vem eu volto. Um beijo e a gente se vê.